Vamos lá, gente, então. Vamos falar de conceitos fundamentais sobre inovação e serviços, né? Que é o nosso foco, tá? Só para a gente estar na mesma linha aqui. Então, essa primeira unidade é muito de introdução, de fazer alguma revisão, né? Mas, assim, já colocando as questões de serviços como importantes, né? Vamos lá. Então, os assuntos: inovação aberta, serviço, inovação em serviços e design de serviços são 5 grandes assuntos que a gente vai tratar aqui. Primeira questão é assim, qual é o conceito de inovação que a gente vai usar, né? Existe muita variedade em relação ao conceito, mas dependendo principalmente da sua aplicação, talvez tenha formas melhores de definir a inovação, né? Então, de forma sucinta, a ABGI considera que inovação é a exploração das novas ideias com sucesso. Isso é bem simples. Eu exploro novas ideias com sucesso. Eu tenho que saber o que é sucesso para entender qual é a ideia de explorar novas ideias, né? Então, assim, o sucesso seria meio que está atrelado diretamente à inovação. Então, se você explora novas ideias e não tem sucesso, você não tem inovação, pelo conceito aqui. Então, pensar a exploração de novas ideias com sucesso, né? Isso, sucesso para as empresas significa, por exemplo, aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre outros. Então, a gente pode definir alguns sucessos, alguns benefícios que caracterizam que a inovação de fato aconteceu, né? Acho que esse é o ponto. Então, não é a ideia pela ideia, é uma ideia aplicada que você tem, que você transforma em alguma coisa concreta, um benefício concreto para a organização. Esse é o ponto, né? Então, uma forma de pensar em inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Nick Baldi aqui, que é a pessoa que construiu essa visão aqui, o que a gente vai usar aqui, tá bom? Então, vamos pensar a exploração com sucesso de novas ideias. Existem muitos tipos de inovação. Dentre as várias possibilidades de inovar, aquelas que se referem a inovações de produto ou de processo são conhecidas como inovações tecnológicas, mas existem outros tipos de inovação também, como pode se relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, novos processos e métodos, novos serviços, até mesmo inovação de suprimentos. Então, a inovação pode acontecer de diversas formas na organização, até quando você muda a forma de comprar, o modelo de negócio, o mercado, enfim, né? Atinge novos mercados, isso tudo é inovação. Esse é o conceito básico que está por trás toda essa teoria de inovação do Schumpeter e tudo mais, né? Que é você pensar o circo virtuoso e como uma coisa que traz benefícios para a organização. É evidente que inovar não é simples, porque você tem sempre um custo, né, associado à inovação, e as empresas às vezes hesitam em fazer inovação porque querem retornos imediatos desses investimentos, né, e às vezes esses investimentos não são tão rápidos assim. Então, precisa ter cuidado com isso. Então, é comum que a gente fale hoje que você põe dinheiro na inovação como se fosse um dinheiro de risco, e aí, se um desses projetos virarem, você tem um sucesso grandioso, estrondoso. Então, é assim que se deve se pensar. Não adianta você querer ter sucesso em todos os projetos que você toca, de inovação da organização, que não vai acontecer. Então, precisa ter um pouco dessa visão, né? E passar isso para os líderes, né? Que é assim que funciona, enfim. Inovação causa impacto significativo, né? As pessoas frequentemente confundem inovação em processo de inovação com melhoria contínua em processos relacionados a esse tema. Não estamos falando de melhoria contínua de qualidade, nada. São processos de ruptura, de inovação, né? De mudança, né? Para que uma inovação seja caracterizada como tal, é necessário que seja causado um impacto significativo. As melhorias contínuas normalmente não são capazes de criar vantagens competitivas de médio e longo prazo. Então, a inovação que te leva para outro patamar e ela traz disrupção, traz um monte de coisa. Então, assim, todo mundo só fala em inovação, né, gente? Mas não é trivial fazer inovação, concordam? É mais fácil falar do que fazer. Então, tem que ter muita persistência, tem que ver como é que se montam as estruturas para a inovação, tem que saber que o time da inovação, às vezes você quer um resultado muito rápido, ele só vem depois, enfim, tem uma série de complexidades aí envolvidas, né? Isso é importante. A gente pode classificar a inovação de duas formas, por objetivos focais ou por impacto. Vamos ver, essas duas classificações são bem importantes, né? Então, o que seria a classificação por objetivos focais? Seria a inovação de produto, por exemplo, que consiste em modificações nos atributos do produto, com mudança na forma como ele é percebido pelos consumidores, que a gente vê toda hora aí, né? É um automóvel com câmbio automático em comparação ao convencional. Isso é uma inovação que aconteceu nos carros, né? Então, o câmbio automático, num certo momento, foi uma inovação. É inovação em produto, correto? Então, essa é a visão. É um relógio que você pega que agora tem uma série de controles, que você pode receber as mensagens no relógio, enfim, em relação àquele relógio convencional, isso tudo é inovação, né? Enfim. Tem a inovação em processo, que trata da mudança do processo de produção do produto ou serviço, aí você está olhando para o processo em si, não gera necessariamente impacto no produto final, mas produz benefícios no processo de produção, geralmente com aumento de produtividade e redução de custos. Então, você muda um processo, inova,
e você altera o processo, melhora, ele é mais rápido, enfim, e você pode usar a tecnologia para fazer essa mudança. Então, um processo que era muito demorado, sei lá, imagine a questão de crédito, né, de credit score, né, de você aprovar crédito para as empresas. Isso era um processo super demorado. Hoje, com a rede, com os serviços que existem na rede, você faz isso de uma forma muito simples e você rapidamente classifica o cliente em termos de crédito, né, de score de crédito. Enfim, isso é só um exemplo, né? Então, por exemplo, a inovação de processo pode ser um automóvel produzido por robôs em comparação à produção por operários humanos. Quer dizer, vai ser difícil o robô, o ser humano competir com o robô na produção de carro, por exemplo, né? Outro dia eu vinha no avião e o cara disse: olha, professor, o único que não pode adoecer lá na minha fábrica, uma fábrica em São Paulo, é o robô, porque a gente tem uma perda absurda. Tipo assim, o robô era a peça fundamental já da produção deles, né? As pessoas já não tocavam para a parte de produção, faziam outras coisas. E ele estava dizendo que o robô não podia quebrar, ele trazia um transtorno absurdo, tinha que repor e aí vai, né? Só para dar uma ideia, então, do que a gente está falando. Você pode também ter inovação do modelo de negócio. A gente considera mudanças no modelo, ou seja, na forma como o produto ou serviço é oferecido ao mercado. Não implica necessariamente mudanças no produto ou mesmo no processo, mas na forma como ele é levado ao mercado, né? Como é que o modelo de negócio alterou a forma que eu levo o produto ao mercado ou ao serviço, né? Então, o automóvel é alugado ao consumidor, que passa a pagar uma mensalidade pelo uso do veículo, com direito a seguro, manutenção e troca pelo modelo mais novo a cada ano, em comparação ao modelo de negócio tradicional em que o veículo é vendido. Então, essa questão do veículo como serviço, né? E você poder ter uma BMW por 2 semanas, né? Enfim, alugar um bom carro num país, né? E por um tempo, ou passar um bom tempo como um carro como serviço, enfim, isso é uma mudança grande, né? Está vindo. Então, isso é inovação no modelo de negócio. Você saiu de vender carro para serviço. A computação em nuvem, né, de uma forma geral, mudou a computação, né? A gente comprava tudo, comprava a licença do software, comprava a licença do Windows, né? Hoje você compra um serviço, né? Você tem um contrato com a Microsoft de usar todo mês e você tem que pagar. Se você não pagar, ela cancela o serviço, né? A gente tinha aquela ideia do CD, né? De ter aquela coisa guardada, enfim, isso tudo acabou, né? Então, a gente tem uma mudança grande aí no modelo de negócio também. Classificação por impacto. Então, assim, falamos de produto, processo e modelo de negócio, agora por impacto. Aí, o quanto a inovação é rompedora, né? Se é uma inovação mais simples, reflete só pequenas melhorias contínuas em produtos ou em linhas de produtos, a gente chama de incremental. Geralmente, representam pequenos avanços nos benefícios percebidos pelo consumidor e não modificam de forma expressiva a forma como o produto é consumido ou o modelo de negócio. Então, é uma inovação mais tímida, né? Mas ela é importante também, tá? Evolução dos smartphones, por exemplo, é um exemplo. Em cada versão são adicionadas novas funcionalidades, como reconhecimento facial, ganho de qualidade da câmera, mas sem modificação substancial do produto. A gente vê com as versões novas dos smartphones, né? Vem sempre com incremento da câmera, uma melhor qualidade, enfim, mas não é uma inovação que altere a coisa, né? É uma melhoria incremental, enfim. E você pode ter uma inovação radical, que representa uma mudança drástica na maneira como o produto ou serviço é consumido. Geralmente traz um novo paradigma ao segmento de mercado que modifica o modelo de negócio vigente. A evolução do CD, por exemplo, é uma dessas inovações para as plataformas de streaming de música, né? A gente viu aí o caso da Blockbuster, enfim, a Netflix começou com CDs e hoje é uma plataforma de streaming, né, super reconhecida, enfim, enorme. Então, esses caras entenderam que poderiam inovar radicalmente, o mercado veio e eles fizeram uma grande inovação. Então, essencialmente, a inovação radical é isso. Você pode pensar também dessa forma a inovação, tá? Existem material diverso na internet sobre inovação. Eu botei aqui algumas revistas mais comerciais, enfim, como a Exame, que teve uma publicação sobre a era da inovação radical. Tem revistas mais acadêmicas, enfim, não falta chão hoje para a gente estudar esse troço, né? Todo mundo fala um pouco sobre isso. E nesse curso a gente vai usar umas referências bem interessantes para inovação, tá? Então, assim, material não falta, tem aí o Google, né? Vocês podem pesquisar, achar alguns artigos, enfim, é um tema muito em voga, né? Já a inovação em serviço não é tão comum e vocês não vão achar tanta coisa. Por isso esse curso ele também tem essa atitude inovadora, né? Porque é um curso que tem um olhar diferente para a inovação, olhando para o serviço, né? O que é diferente da inovação de processos ou da inovação de produto, enfim, né? A inovação de serviço pode ser radical, pode ser incremental, mas ela está focada em serviço. Esse é o ponto, tá? Então, isso é bem importante.
É importante, a inovação é fundamental, né? As inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo. Isso é essencial para a sustentabilidade das empresas e dos países no futuro. Aqueles que inovam ficam em posição de vantagem em relação aos demais. Isso é conhecido, isso é da literatura, isso é do Schumpeter, enfim, né? Isso vem já, isso é aceito hoje como uma teoria que é voga, né? Que, na verdade, uma empresa que está bem, se não inovar, ela pode perder o posto rapidamente. Agora, com as mudanças tecnológicas e o que está acontecendo com o mundo em termos, né, de uso de tecnologia, você pode ter uma empresa muito boa e ela rapidamente ter problemas, né? Então, precisamos ter cuidado com isso, tá bom? Então, pensar que a inovação é um elemento essencial. Por isso, essa ideia de ambidestria, você criar células de inovação nas empresas, né? Os empresários estão convencidos disso hoje, não tenho dúvida, né? Que é importante pensar a inovação de uma forma mais, eu diria que, mais sistematizada, né? Quer dizer, preciso pensar em produzir inovação de uma forma quase que recorrente. Essa é a ideia. A dinâmica da inovação, a maioria das grandes empresas possuem áreas inteiras dedicadas à inovação, já falamos sobre isso. Laboratórios de P&D, apesar desse papel central exercido pelas empresas, a interação com parceiros ainda é fundamental. Há um conjunto de instituições que formam o que conhecemos como sistema de inovação, universidades, centros de pesquisa, startups, agências de fomento, investidores, governo e outros tipos de organizações que fazem com que esse sistema funcione. Eu mesmo agora estou trabalhando num produto interessante como o Parque Tecnológico. O parque é o quê? É um elemento desse ecossistema de inovação para fomentar a inovação e fazer com que, por exemplo, a gente tenha produtos inovadores em 3 áreas: saúde, energia e tecnologia da informação. Seriam os nossos focos aí desse projeto do Parque Tecnológico Augusto Severo Parques, né? Então, exatamente, a gente está fazendo um projeto mostrando que esse parque pode ser viável a médio e longo prazo e pode trazer grandes benefícios e impactos para a região onde ele vai se instalar, né? Só para vocês entenderem. Então, as empresas são o centro da inovação, é por meio delas que as tecnologias, invenções e produtos, enfim, ideias chegam ao mercado. Então, no caso de um parque, a gente traz as incubadoras, as empresas âncoras, né, para fomentar a inovação e fazer com que esse ecossistema funcione. Essa é a ideia. Existem alguns passos para inovar, né, mas para que as empresas realizem inovações, é necessário que elas, em primeiro lugar, tomem consciência da importância de inovar no cenário competitivo vigente. Essa consciência tem que ser do dono da empresa, da organização, né? Se não tiver essa consciência, não adianta, o cara vai achar que está jogando dinheiro no lixo. Então, assim, há consciência de que a inovação é importante, de fato, já se entendeu que ela faz parte do jogo, então vamos lá. Não há como se tornar uma empresa inovadora sem dar a devida importância ao tema, logicamente. Em seguida, as empresas devem entender o que é inovação e qual é a sua dinâmica. A partir daí, elas podem definir uma estratégia que deve ser alinhada aos objetivos da organização e sua visão de futuro. Então, uma organização que já existe, a inovação tem que entrar e ela tem que estar alinhada com a visão de futuro da organização. Se é um plano estratégico, ele vai ter que ter um componente de inovação lá, para viabilizar a ideia da inovação. Porque se ela estiver fora do portfólio estratégico, você não vai fazer isso funcionar, né? Então, assim, se a inovação é importante, a estratégia tem que entrar na modificação do plano estratégico para você poder, de fato, ter inovação como ingrediente natural da organização. Aí, o próximo passo seria desenvolver e internalizar ferramentas de gestão do processo de inovação, lógico. Essas soluções devem ser customizadas para cada realidade. Para isso, devem ser levados em consideração o tamanho da empresa, o setor de atuação, a cultura e a estrutura organizacional, recursos disponíveis, o sistema de agentes no qual ela está inserida, a visão do futuro e suas ambições. Então, para pensar em inovação e internalizar com ferramentas, precisa saber o que é que se quer, se vai ser uma coisa setorial, se vai ser a inovação vai vir para mudar o modelo de negócio, enfim, precisa entender isso. A cultura da empresa também, como o quanto a cultura é adequada para a inovação, tem que se trabalhar isso. A estrutura organizacional, como onde é que ficaria a inovação, em que célula a gente implantaria, se seria um hub, um centro de inovação, ou seria um escritório de inovação, enfim, precisa pensar tudo isso, né? Bem importante. Então, até aqui, a gente usou como fonte a BGI Brasil, e o texto é o que a inovação está aqui citado, tá? É bem importante essa fonte aqui. Um outro aspecto importante é a inovação aberta, que é um conceito bem importante. A gente confunde, a gente olha para aberto, já lembra de software livre, não é nada disso. Inovação aberta em Open Innovation é um termo criado em 2003 para indústrias e organizações que promovem ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertos a fim de melhorar o desenvolvimento de seus produtos, prover melhores serviços para seus clientes e aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado. Então, assim, isso aqui é da Wikipédia, mas é um conceito bem amplo para dizer o que é inovação aberta. Você, na verdade, abre a inovação,
chama parceiros para trabalhar a inovação com você. Você não trabalha fechado, você tem uma tendência de mostrar o que você está fazendo, fazer com que parceiros participem do seu processo de inovação, enfim, é uma outra visão, né? Chesbrough, que é um autor bem conhecido, em 2006 afirma que a inovação aberta é um paradigma que assume que as organizações podem e devem usar ideias internas e externas, ideias de parceiros, assim como caminhos internos e externos para o mercado. Então, assim, é abrir inovação, mostrar o que você está fazendo, fazer com que as empresas se unam como se fosse um grande centro de inovação, né, que a gente tenha um funcionamento de fato adequado para você ter inovação aberta. Esse é o ponto, tá? Então, o que é mesmo inovação aberta? Tem sido utilizado para designar vários fenômenos, como, por exemplo, open source, mas não é isso. Nem a inovação centrada no usuário, nem a inovação distribuída ou cocriação. É muito mais do que isso. É pensar mais amplo, né? A dificuldade em se extrair a essência do termo levou ao uso disperso do termo, e alguns autores afirmam que pouco existe de novo no fenômeno de inovação aberta, né? Como Piller e Walsh em 2006, com base no fato de que muitos dos clássicos exemplos de Chesbrough datam da década de 50 em diante. É o que está dito aí. Então, assim, na verdade, inovação aberta é um tema já muito antigo, mas não há um entendimento comum, um consenso do que seria. A gente vai usar o conceito do Chesbrough aqui, que diz que inovação é você abrir a empresa para parceiros, para comunicação interna e externa, enfim, é isso aí, tá? Essa é a visão. Então, o que é que ele fala? Chesbrough usou o termo inovação aberta principalmente para troca de conhecimento baseado em contratos, como sua prática. Contratos prescinde aqui um elemento externo, um agente externo, né? A sua organização. Entretanto, o que nós observamos no campo do software open source é algo completamente diferente e seria interessante separar os dois fenômenos conceitualmente. Aqui não estamos falando do aberto do open source lá. Assume-se por aberto algo colaborativo e construído com base em inovação, algo parecido com o software open source. A versão de Chesbrough de aberto é relativa à abertura do processo de inovação de uma empresa. Como é que ela abre o processo? Dessa forma, fica claro que existe ainda a necessidade de unificação do conceito utilizado pela comunidade em volta do modelo pensado por Chesbrough lá em 2003. Então, assim, tem que ter cuidado para não ir para o software livre, né? O conceito do cara é relativo à abertura do processo de inovação de uma empresa para os parceiros, né? Através de contratos e tudo mais, tá? Para vocês entenderem. Um outro autor importante, tem até um livro, né? Que eu vou citar no final, que é o Lindegaard. Ele diz que inovação aberta tem a ver com fazer pontes entre recursos externos e internos através de todo o processo de inovação. Tem a ver com o Chesbrough aí, né? Tem a ver com integrar parceiros externos durante todo o processo de inovação e traz vários benefícios. Acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços, abreviar tempo para comercializar produtos e serviços, reduzir gastos diretos com P&D, porque você meio que divide essa conta com outros, né, com outros parceiros, enfim. Melhora a taxa de sucesso dos novos produtos e serviços. Segundo eles, você consegue isso com a inovação aberta. Há uma certa dúvida em relação à questão dos direitos autorais, enfim, né, mas o foco não é esse aqui. O foco é abrir a inovação para que você tenha parceiros, tenha contratos, você possa fazer esse processo ser mais ágil, comercialize mais rápido os produtos, reduza gastos e melhore a taxa de sucesso dos novos produtos e serviços. Então, esse é o conceito que está por trás disso aqui. Algumas referências. Livro de Chesbrough mais novo, né? Novas Fronteiras de Inovação Aberta. Tem um livro dele só sobre modelo de negócios aberto também, e tem o livro do Lindegaard, que é A Revolução da Inovação Aberta. São 3 livros bem interessantes aí. Tá bom? Então, continuando aqui, falamos de inovação aberta, fizemos uma revisão, enfim, classificamos a inovação, falamos que tem alguns ingredientes que precisam ser pensados para ela funcionar, e, enfim, avançamos, né? Mas o que é serviço, então? Se a gente vai falar de inovação em serviço, o que é serviço? Então, um conceito de serviço é que o serviço é um produto de atividade humana que satisfaz uma necessidade sem assumir a forma de um bem material. Todos nós sabemos disso, né? É uma atividade onde o consumidor não obtém a posse exclusiva da coisa adquirida, salvo o caso em que existe a contrato de exclusividade. Os benefícios do serviço prestado, caso lhe seja atribuído um preço, devem ser evidentes para o comprador ao ponto de estar disposto a pagar para obter. Então, ele precisa estar disposto a querer aquele serviço e de fato, querer pagar para obtê-lo, né? Serviço qualquer, você sempre pensa assim, né? Será que compensa? Você compara preços, né? Depois que o cara faz o serviço, você fala, uau, valeu a pena, o cara trabalhou bem, mas você não sabe antes, né? Enfim, tem uma série de características de serviço que são bem diferentes, né? E essa questão da intangibilidade
a não materialidade do serviço incita o consumidor a, antes de utilizar o serviço, informar-se sobre a qualidade do serviço com consumidores que já experimentaram. Então, você faz muito isso. Vai contratar um cara para fazer um serviço básico na sua casa. Você sempre quer uma referência dele. Aí você contrata o cara que alguém indicou, né? Quase sempre. Você não quer pegar na rua, você tem medo do serviço não funcionar. Enfim, então você quer uma referência de alguém que diz, oh, pode contratar que eu peguei aqui, o serviço foi bom. Isso é bem inerente ao conceito de serviço, né? Os fatores que diferenciam a prestação de serviço, segundo Moritz, né? Não é tangível, a gente já falou sobre isso. É quase sempre consumido ao mesmo tempo que é fabricado, então é uma coisa meio diferente, né? Você fabrica e consome ao mesmo tempo. Não pode ser estocado, né? Não pode ser transportado e ter um dono. A experiência é complexa e tem difícil mensuração. Medir serviço não é trivial, né? Você tem que ter acordo de serviço que você deve monitorar para saber se o serviço que está sendo entregue está adequado. Então, por exemplo, a questão da disponibilidade do serviço, né? Eu contrato um serviço de 24/7, eu consigo medir, porque se ele caiu, o cara me dá um relatório dizendo que ele caiu 2 horas, 4 horas naquele mês, né? Então, aí, em geral, tem até contrapartidas, tem glosa de fatura, e aí vai, para poder compensar aquele tempo que o contrato não funcionou, né? No caso, 4 horas seria um valor que precisaria ser descontado se o contrato prevê isso aí. Precisa ter cuidado com isso. Então, o serviço tem essas características que são bem diferentes de produto, né? Enfim. Serviços públicos são aqueles que são pagos pela sociedade como um todo através de impostos e taxas e outros meios semelhantes, compondo e orquestrando os níveis adequados de recursos, competências, engenho e experiência para a realização dos benefícios específicos aos consumidores do serviço. Os prestadores de serviço operam na economia sem restrições derivadas de transporte e armazenamento de mercadorias. Então, serviço público são aqueles que você tem, que você paga e a sociedade paga e cobra. Então, assim, quando a gente vai desfrutar de um serviço público, a gente sempre faz uma conta. Cara, o dinheiro está aqui, né? Esse negócio poderia funcionar melhor. A sociedade está ficando cada vez mais crítica, então isso não é tão simples, né? Preciso pensar isso e é uma exigência cada vez maior de que o serviço funcione. Agora mesmo tive uma amiga que esqueceu um celular no carro, enfim, um celular no Uber, e teve que fazer um boletim de ocorrência, foi na delegacia, achou a delegacia um lixo, né? Um serviço de baixa qualidade, atrasado, todo o mobiliário bem ruim, quer dizer, ela ficou bem mal impressionada com as condições da polícia de trabalhar. Aí como é que você vai prestar um bom serviço com essas condições, né? Enfim, é um comentário bem prático aí do que a gente está falando aqui. O que é inovação em serviços, então? Já que serviços a gente nos cercam hoje, né? Então, é o conjunto de ações elaboradas e implementadas com o objetivo de otimizar tanto o que a empresa oferece aos seus clientes, quanto os processos envolvidos em seu interior para que a companhia possa desenvolver sua atividade, enfim. Então, você vai trabalhar para entregar um bom serviço, mas vai olhar o processo do serviço também. Inovação em serviço é quando organizações buscam transformar positiva e significativamente a experiência dos usuários que utilizam determinado serviço. A gente fala muito de experiência do usuário hoje, né? Então, assim, qual foi a experiência do cara naquele serviço? Ele comparou com o quê? Ele está satisfeito com o serviço? Será que a gente entregou de fato o que poderia? Né? Há sempre uma visão sobre que você pode melhorar o serviço que você está prestando. É evidente que isso tem um limite, enfim, você tem limites até humanos para entregar um serviço. Às vezes as pessoas querem um serviço que é impossível de entregar, né? E existem as limitações também de lógica, né, de estrutura, enfim. É muito comum hoje empresas pequenas não conseguirem entregar um bom serviço por não ter uma estrutura adequada, às vezes não conseguem ter mais funcionários, enfim, e aí entregam um serviço que não é tão bom e às vezes isso pode minar a imagem dela logo cedo, né? Tem que ter cuidado com isso. Qual é a importância da inovação em serviço? Além de termos um mercado consumidor no qual os protagonistas valorizam cada vez mais as experiências, outras características do cenário atual tornam a inovação em serviço ainda mais importante. Uma delas é a concorrência, que é muito mais acirrada hoje do que há décadas atrás, especialmente por conta da sempre crescente nova economia, a economia digital. Então, com a tecnologia, os serviços podem ser prestados de uma forma muito mais rápida, mais breve, sim, serem muito mais efetivos. Nós comparamos empresas públicas, né? A gente diz, olha, a companhia de água está muito melhor que a de energia, está entregando um serviço muito mais rápido, né? Ou então aquele fornecedor que usava um serviço padrão e agora tem um serviço na internet, né? Usa o WhatsApp para recebimento de mensagem, enfim, a gente está vendo uma grande alteração nesse cenário e é tudo baseado em inovação em serviços, né? Quer dizer, você quando compara dois jogadores e um te entrega um serviço digital adequado, rápido, e você compara com o manual, você vai dizer, não, isso aqui é outro mundo, né? Enfim, precisa ter cuidado com isso, está acontecendo em muitos negócios, muitos setores.
Alguns casos de sucesso de inovação em serviços, essas plataformas enormes, né? O Facebook é um grande caso de sucesso de serviços, né? É um negócio que surgiu, é um exemplo, né, pela sua plataforma de anúncios, que é, aliás, grande fonte de receita da empresa. Então, quem paga o Facebook, todo mundo usa, mas quem paga são os anúncios, né? É um modelo que foi inovador na época. Netflix, ao popularizar seu serviço de streaming, mudou para sempre o comportamento dos consumidores, né? Então, aqui também tem uma questão importante, que é que você mudou a forma de adquirir esse serviço, né? Você tinha acesso a um DVD, enfim, né? E agora a gente está falando de um acesso via streaming, que você liga a televisão e assiste o filme que você quer, na hora que você quer, enfim. A Dell também, ela é uma empresa interessante em termos de serviço, oferece ao cliente a possibilidade de personalizar as configurações do computador que está comprando. Então, a Dell, por mais que seja uma empresa de escala, ela permite que você configure o computador, como se fazem com os carros hoje, no site e compre direto, né? Então, você escolhe lá a cor do computador, do notebook, quanto de memória, processamento, de uma forma muito simples. Então, isso é uma inovação hoje, quase todo mundo faz, mas quando foi lançado teve um impacto tremendo, né? Então, isso é inovação em serviço. Os caras estão, no caso da Dell, ela está agregando serviço ao produto, que é o notebook, por exemplo, né? Na hora que ela te dá uma configuração, que você ajusta a configuração que você quer, a garantia que ela te dá, tudo isso é serviço ligado ao produto, né? Isso é bem importante. A gente também está entrando para o metaverso, né? Quer dizer, que é essa coisa de você criar meio que assim, uma outra nuvem digital, que tem outros componentes, né? Enfim, e que você entraria lá para trabalhar, para brincar, enfim, como se você mergulhasse em outra nuvem e ali você tem um outro mundo digital. Existem cassinos, existem terrenos que você compra, existem lojas de marca, enfim, é uma coisa bem louca, mas já está aí, né? E aí entra a questão do NFT, né? Que é um item único. Na tecnologia correta, é um item não fungível. No mundo digital, esse item não fungível é representado por um token não fungível, né? Em outra palavra, o NFT representa uma forma de demonstrar propriedade sobre um ativo digital, um ativo do mundo real apresentado por um token. NFTs não são reduzidos à arte, apesar do grande boom ter ocorrido por conta das atividades pelas artes digitais. Qualquer coisa pode ser um NFT, uma imagem, um áudio, um vídeo, um nome de domínio, um ingresso, né, para show, algo de música, o ativo digital, etc. Então, para esse mundo do metaverso, o NFT parece ser um ativo quase, uma forma de pensar o token quase que natural, né? Você precisa... Como é que você vai vender um terreno se você não tem o registro disso, enfim, né? Precisa pensar essas coisas. Dizem que a pesquisa diz que 2 bilhões de pessoas estarão no metaverso em 2026, é logo ali, né? A gente não pode achar que isso não vai acontecer, né? Então, assim, como é que a gente faz para se inserir nisso? Vão aparecer novos serviços, novas inovações, né? E alguém está se antecipando e já está correndo atrás, gastando muito para ter uma carinha de metaverso já na sua organização, né? Existem muitas plataformas de metaverso ainda, mas há uma ideia de que isso seja unificado em poucas plataformas e aí você possa usar uma dessas plataformas para entrar no metaverso e descobrir o que é que tem lá naquele ambiente digital. Basicamente é isso, tá? Então, inovação em serviços é um campo relativamente novo. Não está claro como organizações de serviços inovam, não é tão claro assim. Existem grandes diferenças entre empresas de manufatura de serviços, no que diz respeito à atividade e aplicações de atividade de P&D. Então, alguém associa, alguém não associa, mas, assim, essencialmente, serviço é diferente de produzir manufatura, né? Então, é preciso saber que tem diferenças aí grandes e as teorias meio que, às vezes, juntam isso e às vezes separam, enfim, a gente vai ver isso aí mais para frente, tá? Aqui é uma ideia de um paper que vocês leiam, né? Como ocorrem as inovações em serviço, o Estudo Exploratório de Empresas no Brasil. Eles aqui dão uma ideia de como é que isso está acontecendo. Vocês podem pesquisar, podem pegar na internet o PDF, enfim, mais uma referência. Aqui tem um outro também que fala de inovação e desenvolvimento de serviço, um estudo de caso no setor de saúde suplementar. Então, aqui já é um estudo de caso no setor de saúde, para mostrar como é que eles estão desenvolvendo serviços, né? Acho que isso é bem legal também. Uma outra coisa importante dessa primeira aula é a questão do design de serviços, né? Embora coloquialmente a palavra design seja usada para se referir à aparência ou estilo de um determinado produto ou resultado,
O sentido adequado da palavra e sua definição vai muito além disso. A abordagem de design de serviço se refere ao processo de design e não ao seu resultado final. Está preocupado com o projeto do serviço, né? O resultado de um processo de design de serviço pode assumir diversas formas, desde estruturas organizacionais relativamente abstratas, processos operacionais, experiência de serviço, até objetos fisicamente concretos. Então, assim, pensar o design de serviço não é uma coisa tão antiga assim, isso é um pouco recente, né? Mas aí você pensaria um serviço, olhando para a experiência do cliente, vai tentar formatá-lo para que ele seja o melhor possível, né? Aí você pensa no projeto em si do serviço, essa é a ideia. O design de serviço é uma abordagem interdisciplinar que combina diferentes métodos e ferramentas oriundos de diversas disciplinas. Há uma interdisciplinaridade aqui para falar de design de serviço, né? Trata-se de uma nova forma de pensar e não de uma nova disciplina acadêmica autônoma. O design de serviço é uma abordagem em constante evolução, que fica particularmente aparente no fato de que, até o momento, ainda não existe uma definição comum ou uma linguagem claramente articulada associada ao design de serviços. Ainda está tudo sendo montado, está sendo pensado, né? Há muitas diferenças ainda. Aqui tem um paper no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que eles estão usando o design de serviço como meio de inovação em organizações prestadoras de serviço, né? Então, o hospital está usando o design de serviço como meio de inovar. E esse paper descreve isso, para vocês poderem dar uma lida aí, tá? Então, qual é o conceito de design de serviço? É uma especialidade dentro do design que ajuda a desenvolver e entregar bons serviços ou serviços de qualidade. Então, se eu quero entregar um serviço de melhor qualidade, por que não pensar o design do serviço, né? Os projetos de design de serviço melhoram fatores como facilidade de uso, satisfação, lealdade e eficiência, atuando em vários contextos, como ambientes, comunicações e produtos, incluindo as pessoas responsáveis pela entrega do serviço. Essa é a diferença do Engine Service Design de 2010. É isso que a gente quer. A gente vai usar design de serviço para melhorar o serviço, essencialmente, melhorar a experiência do cliente. Esse é o ponto, né? Mager, em 2007, diz o seguinte: design de serviço garante a funcionalidade e a forma do serviço a partir da perspectiva do cliente. Aqui está errado, tá? Seu objetivo é assegurar que o serviço seja útil, usável e desejável do ponto de vista do cliente, sempre pensando no cliente, e efetivo, eficiente e distinto do ponto de vista do fornecedor. Os designers de serviço visualizam, formulam e coreografam soluções para problemas que não necessariamente existem hoje. Eles observam e interpretam padrões de comportamento e requerimentos e transformam em futuros serviços. Certo? Então, isso é bem relevante, porque o conceito de design de serviço, a gente está mostrando que garantir a funcionalidade e a forma do serviço a partir da perspectiva do cliente. O objetivo do design de serviço tem como objetivo garantir que as interfaces de serviço sejam úteis, utilizáveis e desejáveis, sob o ponto de vista do cliente, e eficazes, eficientes e diferenciadas sob o ponto de vista do fornecedor. Então, olhando para frente, eu quero atender o cliente, mas eu quero também ser eficiente e diferenciado em relação ao fornecedor, né? Essa é uma definição bem interessante. Alguns princípios do design de serviço bem interessantes. Centrado no usuário, os serviços devem ser testados através de olhar do cliente, então a ideia do usuário, do persona, enfim, né, de você poder testar o serviço com os usuários. Co-criativo, todos os stakeholders devem ser incluídos no processo de design de serviço, isso é bem relevante, né? Então, assim, eu preciso co-criar e eu deveria envolver as pessoas que estão envolvidas no processo de design, no serviço, para trabalhar no processo de design, né? Sequencial, o serviço deve ser visualizado como uma sequência de ações interrelacionadas. É evidente, serviços intangíveis devem ser visualizados como artefatos físicos, né, para que você possa pensar sobre o serviço, enfim. E holístico, todo o ambiente de um serviço deve ser levado em consideração. Então, uma visão mais ampla das coisas para entender o que é que o serviço atinge, né? São princípios importantes. Importante saber que existe o usuário e cliente de serviço, existe um prestador de serviço, existe o stakeholder, que é a parte interessada, existe o cara que é o design de serviço, o cara que vai trabalhar o serviço, é um cara de design que trabalha com serviço. Tem sempre a ideia do ponto de contato, né, que toda e qualquer instância de contato entre o usuário e o provedor de serviço tem um ponto de contato único, que você possa registrar o contato e possa gerenciar isso. A evidência do serviço também é importante, um artefato tangível relacionado ao processo de um serviço, sempre tentar evidenciar isso, e saber que o serviço tem um período, né? Tem um pré-serviço, o serviço e o pós-serviço, que é basicamente você entender que tem um período, que tem o antes, o durante e o depois, né? Aí você está pensando no serviço ao longo do tempo, enfim, tá? Isso é bem importante. Referência para design thinking de serviço, esse livro aqui que foi traduzido, que é bem legal.
E vocês podem achar fácil aí na internet, podem comprar na Amazon, o Kindle, né, o Kindle, enfim, que não deixa de ser inovação, né? É isso, gente. Então, assim, essa primeira aula, ela tentou trazer um apanhado do que é inovação, o que é inovação o que é serviço, o que é inovação em serviço, o que é inovação aberta, enfim, o que é design thinking de serviços, né? A gente vai fazer exercícios para que vocês fixem esses assuntos. Essencialmente, a ideia da primeira unidade é essa, de vocês tentarem trazer os conceitos e pensar em inovação em serviço. Essa é a ideia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima.